Como aumentar a fé? Graças e paz, irmãos, aqui é o Edo Cardoso. Hoje nós vamos discutir um pouco de como aumentar a fé. É possível aumentar a fé? Existe um crescimento espiritual? Nós podemos começar essa discussão lembrando do que os discípulos de Jesus pediram a ele. Está escrito assim: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Nós podemos entender que há um anseio dos apóstolos em ter mais fé. Uma fé que ela vai exceder aquele princípio de fé que eles receberam. Uma fé maior, uma fé mais robusta. Uma fé que vai possibilitar eles fazer o que Jesus fazia. E eles vão pedir para Jesus, aumenta-nos a nossa fé, para que podemos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Baseado nessa informação inicial, nós podemos percorrer por alguns textos e ver que há uma possibilidade de se aumentar a fé. Há um crescimento de fé disponível. E o que fazer para atingir essa fé, essa proporção de fé, que vai nos ajudar a crescer no reino. Em 2 Coríntios 10:15 está registrado um episódio que é importante que a gente perceba. Está registrado assim: da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos dos trabalhos que os outros fizeram. A nossa esperança é que, na medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente cada vez mais. Paulo aqui vai falando da importância de termos as nossas experiências pessoais pela fé, experiências pelas quais nós podemos usufruir daquilo que Deus tem para nós, não pautado na fé que os outros têm, mas na fé que nós adquirimos em Deus, não pautado naquela experiência que outros têm pelo seu crescimento em Deus, mas Ele nos estimula a ter uma fé crescente e que essa fé possa proporcionar a nós experiências em Deus. E o apóstolo Paulo vai endossar essa ideia em 1 Tessalonicenses 3:10, dizendo o seguinte: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Paulo que vai dizer que ele orava insistentemente para que Deus proporcionasse ocasião que ele fosse ver os Tessalonicenses e suprir a fé deles o que faltava. Nós podemos ver que aquela fé que recebemos quando nos convertemos, ela necessita ser completada. Essa fé inicial é para que a gente possa crer, confiar que Deus existe e que Ele é galardoador. Essa fé inicial ela serve como uma base sobre a qual outras questões vão sendo construídas, edificadas. Então a base da fé é um fundamento pelo qual proporciona um crescimento em Deus. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, vai destacar algumas dessas questões, que vai nos exemplificar o que é posto sobre esse alicerce que é a fé. No capítulo 1, verso 5, diz assim: por isso mesmo empenhem-se em acrescentar a sua fé, ou sobre aquele alicerce primeiro que é a fé, a virtude. E sobre a virtude, o conhecimento. E sobre o conhecimento, o domínio próprio. E sobre o domínio próprio, a perseverança. E sobre a perseverança, a piedade. E sobre a piedade, a fraternidade. E sobre a fraternidade, o amor. Nós podemos perceber que há um crescimento espiritual, onde é construído sobre a fé várias camadas de crescimento, onde a pessoa vai passar a ter experiências pelas quais ela venha se pautar na sua fé cristã. Paulo vai mencionar em Romanos 1,17 que o Evangelho é revelado de fé em fé. Ele vai finalizar o verso dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. E falando de edificação sobre a fé, Judas, não Iscariotes, também vai falar sobre essa ideia. Na sua carta, verso 20. E ele vai explicar como a gente edifica sobre a nossa fé. O que é preciso fazer para edificar sobre a nossa fé. Recebendo tudo aquilo que os apóstolos Pedro e Paulo disseram. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Como?
orando no Espírito Santo. Judas aqui ele vai dar um método muito eficaz para um crescimento espiritual, um crescimento sadio em Deus, um crescimento genuíno, onde você e eu podemos crescer mediante as nossas próprias experiências com Deus. Judas ele vai introduzir uma questão muito pertinente. Ele vai falar de uma ferramenta para que a fé seja edificada. Ele fala da oração no Espírito Santo. E Paulo vai explicar o que é essa oração. Em 1 Coríntios 14, verso 14, diz o seguinte: parte A: pois se eu oro em língua, meu espírito ora. Voltando para o verso 4 do mesmo capítulo, ele diz o seguinte: quem fala em língua, que são as línguas estranhas, a si mesmo edifica, sobre a sua primeira fé, sobre aquela fé inicial. Então, orar em línguas te proporciona um crescimento espiritual no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E que esse assunto em falar em línguas pode ser abordado em outro vídeo. Mas o foco aqui é: cresça na fé, cresça em Deus. Permita que você seja um depósito do Espírito Santo, para que Ele possa colocar as virtudes dele em você. Ore no Espírito, edifique-se a si mesmo. Se esse vídeo abençoou sua vida, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.